No Medicinal Saúde de hoje, eu converso com a nutricionista Magali Conte sobre alergia alimentar. Acompanhe! Magali, o que é alergia alimentar? Alergia alimentar, Carol, é uma resposta do sistema imunológico a um alimento que desagradou, tá? E para a gente conseguir diferenciar ou saber o conceito de um e outro, de alergia para intolerância, que às vezes algumas pessoas têm intolerância e não alergia. Sim, porque tem uma diferença. Tem uma diferença no conceito também de um e outro. A intolerância vai ser uma resposta que o sistema gastrodigestivo, o estômago, o intestino, dá para um alimento que também não fez bem para ela naquele momento. Enquanto que a alergia vai ter... É uma resposta do sistema imunológico, tá? O sistema de defesa nosso. O nosso sistema de defesa é atacado por aquele alimento que não foi muito bem digerido e aí ele responde mesmo. Responde com alergias alimentares. E quais são os sintomas das alergias? Ele responde com esses sintomas. Então, a alergia ela é mais agressiva, da tontura. Os sintomas são vistos em segundos, por exemplo, vamos lembrar uma alergia a camarão? Quem teve alergia a camarão sabe que em questão de minutos já ficou tonto, já deu falta de ar, já deu vômito. A garganta fecha. A garganta fecha. Muitas das vezes o paciente fica vermelho, uma vermelhidão muito grande. Quanto à intolerância, ela demora 72 horas para aparecer o sintoma. Geralmente é o intestino preso. Geralmente é um desconforto abdominal, uma dor de estômago, ou o intestino também com um pouco de diarreia, vem durante 2, 3 dias com muita diarreia. Mas o que a gente tem visto é que o paciente vive cansado, ele vive sonolento, coisas do dia a dia mesmo. Por isso que a gente tem muita dificuldade hoje dos médicos diagnosticarem, porque os sintomas são muito parecidos com as outras doenças que a gente tem corriqueiramente ali. Sim. E o camarão, você mencionou, é um dos alimentos, mas existem vários alimentos que podem causar essas alergias alimentares. Sim. Acho que eu consigo citar alguns para você. Então, glúten, e aí vamos tentar explicar, né, da onde que é o glúten. O glúten é da farinha de trigo, do centeio, da cevada e do malte. Então, glúten da nossa farinha branca, o centeio e a cevada dos pãezinhos integrais. E aí vamos fazer um link com o malte, que é da nossa cervejinha. Tá? E aí esses são o trigo, o leite, soja, ovo, peixes e crustáceos ali, e os mariscos, e castanhas, amendoins e nozes. Sim, são os alimentos mais comuns. Mais comuns, mais alergênicos hoje. E aí como que é possível fazer esse diagnóstico, né? Que é determinado alimento? O diagnóstico hoje é feito pelo médico, tá? E geralmente são sobre exames de sangue ou sobre exames do DNA, que é a coleta da saliva bucal, que a gente manda para o laboratório. Na realidade, são esses dois que a gente faz. Hoje, o que o médico sempre vai falar, e o que talvez o Nutri também vai falar, é que a avaliação clínica ela é soberana. Se não acusa no exame, ou se não acusa tanto no bioquímico, no sangue, como no DNA, a avaliação clínica, hoje, a nossa correlação de sinais e sintomas, ela é soberana para fazer a exclusão desse alimento hoje. E existe tratamento daí ou é preciso somente eliminar o tipo de ingestão de determinado alimento? Existe tratamento hoje, ela se baseia na exclusão do alimento mesmo, tá? A gente tem algumas enzimas digestivas que auxiliam o processo, porque no primeiro momento é muito difícil o paciente excluir. Então a gente dá um certo suporte para que essa alergia fique um pouco menos assintomática, para que ele possa aos poucos vir reduzindo, mas ela se baseia assim na substituição desses alimentos, tá? Até porque tem alguns alimentos que são mais difíceis, né, de ser substituídos, como o leite, né? Tem alguns alimentos que fazem parte da nossa infância, são o nosso conforto do coração, conforto da casa da minha mãe, da casa da minha avó. E aí eu acho que o Nutri tem um papel fundamental nesse processo, porque ele vai ajudar de maneira, vamos colocar assim, não sofrida, para essa substituição aos poucos desse alimento. A gente vê muita melhora, Carol. Paciente se sentindo muito bem, essa sintomatologia indo embora. Então isso motiva ele a entender que, enfim, precisa ser
retirado. E existe uma idade específica que começam a aparecer os sintomas, Magali? Ou em crianças ou mais em adultos? Pode acontecer com qualquer idade. O que a gente fala, por exemplo, vamos dar um exemplo de intolerância à lactose. A partir dos 4 anos, a gente tem essa enzima a lactase, que é quem digere a lactose, mais diminuída, vamos colocar assim. Sim. Só que a intolerância é muito do paciente se perceber, é da sensibilidade dele a se perceber. E como ele é uma alergia tardia, consumo ela hoje, passo mal, dali 2, 3 dias, consumo de novo, passo mal. E, enfim, aceito se vou levar isso ou não. Sim. O que a gente sempre faz correlação são com os emagrecimentos, então ela afeta muito o processo metabólico para que esse paciente perca peso. É um tipo de bloqueio para que a mulher ou o homem perca peso hoje. Sim. Mas sim, respondendo a tua pergunta, pode sim afetar entre homens e mulheres a partir dos 4 anos até 90 anos, com certeza.